Bom, nós estamos estudando junto a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então você pode abrir aí, estamos quase terminando. Temos mais 2 capítulos da carta de Paulo aos Coríntios. Cara, tá muito ruim esse microfone, eu vou pegar o outro. Assim tá melhor. Acho que o som fica melhor, no meu ouvido pelo menos está melhor. Não está parecendo que estou falando uma lata, né? Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós já vimos grande parte desse capítulo. Esse é o capítulo maior da carta, né? Esse e o capítulo 10 são os 2 maiores capítulos da carta de Paulo aos Coríntios. Nós já vimos qual é o objetivo dessa carta. É uma carta de reconciliação. A igreja de Corinto foi uma das igrejas que o próprio apóstolo Paulo começou do zero. Ele chegou ali, não tinha igreja nenhuma, ele começou a falar de Jesus, as pessoas começaram a se converter, e o apóstolo Paulo deixou ali uma comunidade sadia. Mas Paulo saiu para iniciar outras igrejas, e nessa saída de Paulo chegaram pessoas mal intencionadas. Chegaram ali falsos profetas, pregadores que não falavam a verdade do Evangelho de Deus. E esses falsos profetas tinham praticamente algumas características, né? A primeira característica teológica: eles eram profetas que não pregavam o Evangelho. Eles pregavam um retorno do cristianismo ao judaísmo. E eles pregavam a salvação não por meio da graça de Cristo Jesus na cruz do Calvário, de graça, não é? Mas eles pregavam uma salvação pelas obras. Então eles falavam que se você obedecesse à lei de Moisés, é que você seria salvo. E eles então quiseram fazer com que a igreja de Corinto voltasse para uma obediência da lei. Nós vimos que essa é uma característica muito comum da igreja evangélica no Brasil hoje, não de toda a igreja evangélica, mas de grande parte da igreja evangélica, que abre o Antigo Testamento. Praticamente você só vê, principalmente nas igrejas pentecostais, neopentecostais, essas pessoas abrindo o Antigo Testamento e querendo trazer aquelas verdades da lei de Moisés para a vida de hoje. E aí eles vão falar que a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, vai ser baseado na lei, né? Então, principalmente uma teologia que está bombando aí no mundo evangélico, no mundo gospel brasileiro, a teologia da prosperidade, que prega uma troca com Deus. Então é assim: você vem aqui, dá 10, Deus te dá 100. Se você dá 100, Deus te dá 1000. Se você dá 1000, Deus te dá 10.000. Se você vem em 5 cultos consecutivos, na campanha da oração dos 70 profetas, aí Deus vai te abençoar. Então, eles pregam um evangelho que não é um evangelho de graça e nem um evangelho pela graça de Deus. É um evangelho das obras, é um evangelho da lei. E Paulo está combatendo justamente isso aí lá na igreja de Corinto. Então os Edir Macedo da vida, os Valdomiro da vida, esses picaretas aí que não pregam o evangelho de Deus, eles na verdade já eram problema lá no tempo de Paulo. Tá bom? Isso não é nada novo, não tem nada novo acontecendo na igreja. Nós passamos aí quase 1500 anos, né, de Paulo até aqui, 2000 anos quase, de Paulo até aqui, e até hoje a igreja está cheia dessas pessoas. Os textos que nós lemos anteriormente, do capítulo 11, Paulo fala das características pessoais desses falsos profetas. Falam que eles eram homens que gostavam muito de elogio pessoal. Eles gostavam muito que as pessoas exaltassem eles pelo currículo, pelo cargo, pela capacidade, né? Por essa coisa tão, eu sou um cara muito importante, e eles gostavam disso. Tanto é que uma das acusações que eles fazem contra Paulo é aquela questão da carta de recomendação, porque eles tinham uma carta de recomendação, eles eram pessoas recomendadas por gente graúda, famosos, né? Outra coisa que era característica desses homens, que era bem típico deles, eles eram ávidos por dinheiro. Eles estavam, e Paulo falando disso para os coríntios, que eles estavam nesse negócio, entre aspas, do evangelho,
não por causa de Cristo, que eles estavam no evangelho por causa do negócio, do dinheiro, e que eles estavam se aproveitando da comunidade de Corinto para ficarem ricos. E Paulo se coloca como alguém completamente oposto disso, e ele dizendo: eu mesmo, Paulo, fundador da igreja, nunca pedi um centavo de vocês. E ele vai falar sobre a perspectiva correta de um pastor, de um obreiro de Deus, quanto aos seus gastos, quanto aos seus custos financeiros. E aí a gente já estudou isso aí. E por último, na semana passada, a gente viu que Paulo fala qual é a fonte do poder desses caras, não é? Aliás, tem outra coisa que eu esqueci aqui. Paulo fala como que é a mensagem deles, não é? A mensagem desses caras não é uma mensagem que vai contra a vontade das pessoas. Na verdade, eles jogam para a galera, eles pregam para agradar as pessoas. Então eles sobem nos púlpitos, eles não falam de pecado, eles não falam de arrependimento, eles não falam de mudança de vida, eles só jogam aquela mensagenzinha doce, melada, né, do amor a qualquer custo, e simplesmente sem precisar mais nada, sem precisar mudar de vida, sem precisar de transformação, sem precisar de Cristo, sem precisar de nada, você simplesmente vai ser abençoado por Deus, né? Então eles pregam conforme o freguês. O que você quer ouvir? Que o divórcio é bom? Tá bom, então vou pregar sobre que pode divorciar, casa com quantas mulheres você quiser. Ah, se ele que é? Você é gay? É gay? Ah, eu sou gay. Então tá bom, pode ser gay, vai lá, arruma um namorado, vem cá que eu caso você, não tem problema, né? O que você quer? Você quer ir para um motel com a sua namorada? Ah, pode ir, não tem problema, o importante é o amor. Se você está indo que ama ela e pretende casar com ela, vai para o motel com a namorada, e assim vai por diante. Então ele não prega o que a Bíblia diz, ele prega aquilo que a galera quer ouvir. E a última característica que Paulo dá, que a gente viu na semana passada, é a fonte do poder desses caras. Quem é, de fato, que eles representam? E Paulo termina dizendo muito seriamente que esses homens não são filhos de Deus. Paulo diz lá no final do capítulo, eles são filhos do diabo. Eles não representam, eles parecem crentes, eles abrem a Bíblia, eles vão surgir do meio da igreja cristã, eles vão ter uma linguagem que o povo gosta de ouvir, eles vão ser pessoas que aparentam uma certa importância, uma certa imponência, que você olhando para ele, você vai falar: nossa, que cara legal, não é? E eles vão fazer tudo isso, mas tudo isso tem um objetivo: desviar as pessoas do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Então o foco desses homens, a fonte do poder desses homens é Satanás. São guiados pelo diabo, são guiados pelo inimigo, eles não têm propósito nenhum de fazer as pessoas caminharem até Deus. Pelo contrário, eles querem que as pessoas caminhem para agradar os seus próprios corações. Porque dentro desse evangelho picareta, esse evangelho falso, o foco é o seguinte: o que é importante na vida é você ser feliz. O centro do evangelho desses caras não é Deus. O centro do evangelho desses caras é o próprio ser humano. Então o importante é você ser feliz, a qualquer custo. Já o evangelho de Jesus Cristo é bem diferente. Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então você precisa de autonegação, você precisa matar o seu eu, matar a sua vontade. Tome a sua cruz, tem a ver com sacrifício, e siga a Cristo, quer dizer, faça as mesmas coisas que Jesus Cristo fez. É bem diferente do evangelho da Bíblia, do evangelho que Jesus pregou. O evangelho que Jesus pregou não é eu quero ser feliz. O evangelho que Jesus pregou é: eu quero fazer Deus feliz. O que me importa não é agradar a mim mesmo, o que me importa é agradar a Deus. Então esse é o evangelho da Bíblia.
E aí Paulo agora, nesse finalzinho do capítulo, versículos 16 a 33, Paulo vai fazer a coisa que ele mais odeia. Porque Paulo vê necessidade de dizer ou de falar sobre si mesmo. Se tem uma coisa que o apóstolo Paulo odeia, é o autoelogio, é falar de si mesmo. Mas havia uma situação crítica ali. Qual era a situação crítica? A igreja de Corinto estava dando ouvido para essa galera. E a igreja de Corinto estava indo a rodo atrás desse pessoal aí, mal intencionado. E eles estavam começando, e já tinham feito isso de uma maneira mais intensa, isso estava diminuindo depois dessa carta severa que Paulo manda. Isso está diminuindo e eles estão começando a se voltar para Paulo. Então Paulo faz questão, mesmo que a contragosto, a se colocar como apóstolo. Quais são as características do verdadeiro servo de Deus? E ele vai se usar como exemplo para isso. Algo que Paulo não gosta. E ele diz isso logo no começo do texto. Dá uma olhada aí comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Ele diz assim: faço questão de repetir, ninguém me considere insensato. E Paulo está falando dessa palavra insensato, a palavra grega afroneo, e ele está falando dessa palavra aí, porque essa palavra é a que caracteriza esses falsos apóstolos. Eles são insensatos. Essa palavra grega não é só o cara que é burro, né? Porque o insensato é o tolo, aquele cara ignorante, mas dentro da perspectiva dessa palavra, nos tempos de Paulo, ela representa aquele cara que é sem noção. Você já conviveu com alguém assim? Que é sem noção? Que ele se acha o tal, mas todo mundo que convive com ele fala, isso aí é sem noção, né? Já viu pessoas assim? Paulo diz que esses caras, eles são sem noção. E Paulo está dizendo, ele começa o texto, olha, não pensem que eu, apóstolo Paulo, sou sem noção igual esses caras aí. Não é? E ele diz, mas se vocês assim me consideram, recebam-me então como insano. Ele está dizendo o seguinte, olha, se de alguma maneira vocês precisam que eu me compare com esses caras, então vamos fazer o seguinte, eles são sem noção, mas eu sou doidão, eu estou babando. Ele se coloca assim, ele coloca duas palavras diferentes aí. Tanto é que na sua Bíblia deve estar escrito insensato, ou insano, ou louco, ou alguma coisa assim. Ele diz, olha, eu não sou igual a esses caras, eu sou muito mais do que eles, independente do que eles sejam. Se eles forem insensatos, eu sou louco, eu sou pinel, eu sou o cara da camisa de força. Não é? E aí Paulo diz, olha, a fim de que eu tenha um poucozinho de orgulho. E aí Paulo aqui, ele está muito bravo. As palavras que ele usa no original, a forma como ele escreve esse texto, a escolha dele pelos tempos verbais aqui, cheio de perfeitos, cheio de subjuntivos, ele está muito bravo. É evidente que Paulo aqui não está satisfeito em de maneira nenhuma se comparar com esses caras. Mas por amor à igreja de Corinto, ele vê essa necessidade. E ele fala, então agora, já que é para se gloriar, chegou a minha vez. Agora sou eu que vou me gloriar. E Paulo começa a dizer isso. E ele diz assim, versículo 17. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando de um orgulho segundo o Senhor. Por quê? Qual é o orgulho segundo o Senhor? É o orgulho que Paulo já tinha dito anteriormente. Ele diz assim, se tem um orgulho em mim, é de que eu nada sou. É de que eu sou o pior dos pecadores. É de que eu sou o menor dos apóstolos. Se existe algum orgulho em mim, esse orgulho está na minha humilhação. Porque esse é o orgulho de Cristo, não é? Que não considerou que estar na condição de Deus era algo que ele deveria se apegar. Mas ele veio aqui, nasceu de uma mulher, Maria, tomou a forma de um ser humano,
Jesus, e veio para ser servo, para lavar pé sujo de apóstolo, para andar com prostituta, para andar com mendigo, para andar com bandido, para ser um cara mendigo, porque Jesus não tinha morada, ele dormia de favor na casa dos outros, ele comia com esmolas, ele era um cara simples, humilde, e ele morreu a morte mais vergonhosa que existe, que é a cruz do Calvário. Então Paulo está dizendo, o orgulho que eu vou apresentar agora, não é nem de perto parecido com o orgulho de Cristo, o orgulho do Senhor. Mas agora eu vou apresentar para vocês o orgulho do insensato. Então Paulo está dizendo assim, já que vocês precisam disso, eu agora então vou me apresentar, e eu vou me apresentar tão insensato quanto os caras que vocês estão seguindo aí, e vou mostrar para vocês quem eu sou como apóstolo. E aí Paulo começa a dizer o seguinte, visto que muitos estão se vangloriando de modo humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, e aqui Paulo, gente, ele está sendo sarcástico ao extremo. Ele diz assim, vocês, Coríntios, vocês são tão sábios. E, gente, Corinto, a gente precisa entender o contexto aqui, por que ele está dizendo isso. A cidade de Corinto era uma cidade muito rica, muito poderosa. Um dos maiores portos do mundo da época estava em Corinto. Os principais templos religiosos estavam em Corinto. O que antecedeu as Olimpíadas, chamados Jogos Istmicos, começaram o esporte, os atletas, aquela coisa de Olimpíada que nós vamos ter no Brasil no ano que vem, começou em Corinto. Os grandes filósofos gregos estavam em Corinto naquela época. Então Corinto era onde o negócio bombava. E onde as pessoas se achavam, sabe, tudo. Bem parecido com o nosso São Paulo, né? Nossa cidade de São Paulo, não é verdade? O paulistano é assim. Paulistano adora bater no peito dizendo, nós sustentamos esse país, aqui a gente trabalha, aqui é trabalho, meu filho. A gente gosta disso. E muitas vezes o paulistano, quando ele sai de São Paulo, ele critica o Brasil inteiro. Ele vai lá no Nordeste, tudo é uma porcaria, tudo é um lixo, tudo é ruim, tudo é mal feito, porque o melhor está em São Paulo, não é verdade? Paulistano ele é assim, o paulistano ele é arrogante. No Brasil inteiro ninguém gosta de paulistano. Sabia disso? Eu já rodei esse país de cabo a rabo e todo mundo tem uma coisinha assim com o paulistano, porque já chegou o bonzão, chegou o sabe tudo, chegou o arrogante, chegou o cara que é melhor do que os outros, né? E eu sou paulistano, nasci aqui, nasci na Avenida 9 de Julho. Sou de São Paulo e eu sou assim. Eu sou assim. Né? Esse ano a gente foi lá para o Pará, né, Tuta? Eu estudei no seminário Palavra da Vida aqui em Atibaia, o melhor lugar do mundo. Não tem outro seminário melhor do que esse no planeta inteiro. Né? E aí a gente foi lá para Belém, conhecer o seminário Palavra da Vida lá em Belém. E eu saí daqui como um típico paulistano arrogante, falando, vou conhecer a roça. Vou chegar lá, vai ter oca, a cadeira vai ser um toco de pau no chão, né? É coisa de nordestino. A gente já fala assim, paulistano é assim, mentalidade horrível, mas é a verdade do nosso estado, não é verdade? É assim que é. Chego lá em Belém, rapaz, o negócio é 1000 vezes melhor do que Atibaia. Eu olhei e falei assim, por que eu não vim estudar aqui? Mas a gente é assim, e os coríntios também eram. Eu acho que isso é muito típico de cidades cosmopolitas, né? De cidades onde estão os centros acadêmicos principais, onde o dinheiro rola maior. Então, isso acaba criando um povo arrogante. E o paulistano ele é desse jeito. Infelizmente, nós somos assim, isso faz parte da cultura de São Paulo.
né? É por isso que a gente quis se separar do Brasil na Revolução Constitucionalista e ainda estamos querendo até hoje, né? A primeira coisa que acontece aí, qualquer coisa que entra no poder, vamos separar, porque São Paulo, se São Paulo fosse sozinho, ia ser a Europa da América Latina. O paulista adora falar disso, enche a boca, né? Estamos lá, os coxinha, né? Então, essa é a característica dos coríntios também. Os coríntios eram muito parecidos assim, eles se achavam os sabichões. E aí Paulo vira para eles com um sarcasmo, mas com uma ironia, e diz assim: olha, coríntios, vocês são os sabichões, cara, vocês sabem de tudo, vocês são inteligentes. Só que aí Paulo vai dizer o seguinte, ó: vocês são super inteligentes, mas vocês estão tolerando de alegria no coração, vocês estão abraçando assim, com paixão, os insensatos. Vocês são os caras que são tão inteligentes assim, mas vocês são os que estão dando mais moral para os falsos profetas. Olha só. E aí Paulo vai dar uma série de informações acerca de como que eles estavam fazendo isso. Ele diz assim, ó: de fato, vocês suportam esses caras e se escravizam por eles. Paulo está dizendo o seguinte: eles estão aí, arrancando o dinheiro de vocês, manipulando a cabecinha de vocês, devorando vocês, se aproveitando de vocês, e vocês estão felizes da vida. Aí Paulo está dizendo assim: quem que será que é o inteligente dessa história? Paulo está dizendo: olha, vocês estão ouvindo esses caras e estão se escravizando por eles, eles estão explorando vocês, eles estão se exaltando sobre vocês, se gabando em cima de vocês, e eles estão pegando vocês e batendo na cara. Vocês estão tomando tapa na cara e estão felizes da vida. Que legal, meu! E Paulo está dizendo assim: olha, se vocês se acham tão sábios, estão dando tanto ouvido a esses insensatos, será que realmente vocês são tão sábios assim? Porque Paulo usa palavras aqui, por exemplo, escraviza, escravo. Ele diz: eles estão vos devorando, quer dizer, vocês são comida de lobo. São comida de lobo. Ele diz aqui: eles estão se exaltando sobre vocês. A palavra que é no grego, a palavra lambano, significa assim. Você já viu quando a gente era criança, alguém aqui foi criança e fez arapuca? Eu amava fazer arapuca. Montava lá com os galinhos, ficava atrás da árvore lá com a cordinha, botava lá a sementinha, na hora que o passarinho entrava, eu pum, né? Aí você soltava o passarinho, botava de novo, ele vinha de novo, o mesmo passarinho. Teve uma vez que eu peguei o mesmo passarinho 3 vezes, né? Cai nas armadilhas. E Paulo está falando assim: vocês são tão sábios, mas vocês estão caindo que nem bobo nas armadilhas desse cara. E eu não sei se você já parou para perceber que essas igrejas aonde os falsos profetas dominam, não é? Onde os falsos profetas estão anunciando um evangelho falso, aonde é que elas crescem mais? Onde que é a sede da Universal? Onde é que é a sede da Mundial? Onde é que é a sede desses ministérios todos aí, cheio de falsos profetas aí? Que a gente viu aqui, daqueles falsos profetas que eu botei uma lista aqui na semana passada, no nome dos caras, devia ter uns 20. Você pode pegar aí 60% é São Paulo. Então o paulistano é tão espertão, ele é tão inteligentão, mas quando ele vai procurar uma igreja, ao invés de procurar uma igreja que ensina o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, ele cai na arapuca dos lobos em pele de ovelha. Ele faz o cara ficar bilionário, andar de Ferrari e helicóptero, não é? E ter aras no não sei aonde, e viajar em apartamento nos Estados Unidos e não sei o quê. É um espertão. Mas ele é tão tolo. Porque o insensato, o falso profeta, está enganando ele. E está se aproveitando dele. E aí Paulo começa a dizer, olha, versículo 21.
para minha vergonha, eu admito. E aí Paulo, de novo, sendo irônico, ele diz assim: para minha vergonha eu admito, nós fomos de fracos demais para isso. E Paulo está dizendo: eu, quando eu estive entre vocês, eu fui fraco. Eu não tinha expressão. Eu fui pobre. Eu tive entre vocês, eu passei necessidade, fome. Eu tive entre vocês e eu fui preso, humilhado. As pessoas se gabavam de mim, riam da minha cara. Então Paulo está dizendo: olha, eu não sou igual a esses caras aí. E aí ele vai falar, gente, essa lista que vem na sequência, é a descrição que Paulo faz do que é um verdadeiro servo de Deus. Ele diz assim: naquilo em que todos os outros se atrevem a se gloriar, agora eu vou falar como insensato. Eu também vou me atrever. E aí ele diz: esses homens, eles são da onde? São hebreus. Quer dizer, são judeus. Judeus de nascimento judaico, de mãe judaica. Paulo fala: eu também sou. Aí diz assim: eles são o quê? Israelitas? Eles nasceram lá na Israel, na Palestina, eles foram educados em aramaico, sabem ler a lei de Moisés? Eu também sei. O que eles são? Descendentes de Abraão? Quer dizer, para eles foi dadas as promessas da lei, para mim também. Então, se vocês estão querendo comparar, eu sou igual a eles. Judeu, israelita, cumpridor, conhecedor da lei, e alguém que tem sobre si as promessas de Abraão. Porém, Paulo diz assim: são eles servos de Cristo? Essa é a grande questão. Eles são judeus, e daí que o cara é judeu? O próprio Paulo já disse que em Cristo Jesus não há judeu, nem gentio, nem grego. Então Paulo está se lixando para o judaísmo deles. Em Cristo Jesus, a lei do Antigo Testamento passou, porque Cristo é o cumprimento da lei. Ele é a lei, a nossa lei é Cristo. Então Paulo está se lixando para a lei. Paulo está dizendo aqui que as nossas promessas, e ele vai dizer em todo o Novo Testamento, que as nossas promessas não são as promessas de Abraão, são as promessas de Cristo. Então ele está se lixando para Abraão. E aí ele fala assim: o que é importante em tudo isso aí? Esses caras são servos de Deus? E aí Paulo vai responder essa pergunta dizendo assim: se eu falasse que eu sou servo de Deus, se eu falasse isso desses caras, eu estaria fora de mim. Se eu falasse que esses caras são servos de Deus, pode me internar no manicômio da tarja preta. E aí Paulo fala: agora eu vou dizer para vocês como é que é um servo de Deus. Um servo de Deus, ele diz, trabalha exaustivamente, incansavelmente. Diz assim: a característica de um servo de Deus é um trabalhador. O servo de Deus é alguém que está sempre cansado. Você quer ver um servo de Deus? É o que Paulo está dizendo. Você quer ver um servo de Deus? Olhe para o semblante dele. Olhe para a força física dele. Ele vai estar exaurido. Ele vai estar cansado. E Paulo diz: olha, eu sou um servo de Deus. Eu trabalho incessantemente, incansavelmente. Eu me dedico ao evangelho o tempo todo. Esse é um servo de Deus. Ele diz: o servo de Deus é alguém como eu. Fui encarcerado várias vezes. Inúmeras vezes eu fui preso. Me botaram na cadeia. Isso é algo constante na vida de Paulo. Foi preso várias vezes, por ser um servo de Deus. Então, o servo de Deus não vai ser aquele cara que vai ter uma aceitação legal no meio público. O meio público, na verdade, os governantes, os líderes governamentais, os líderes policiais, eles não vão gostar do servo de Deus. Eles vão ir contra o servo de Deus. Em toda cidade que Paulo chegou, ele arrumou uma treta.
Ele arrumou problema lá em Tessalônica, foi apedrejado, foi preso em Cesareia de Filipe, foi preso em Jerusalém, foi preso na própria cidade onde ele se converteu. Quer dizer, Paulo foi um cara que aonde ele passava era cadeia. Você quer um chave de cadeia? Apóstolo Paulo. Mas não por fazer coisas erradas, por pregar o evangelho. Porque ele enfrentava as autoridades dos locais para pregar o evangelho. O que mais que ele diz? Ele diz assim, olha, você quer ver um servo de Deus? Ele diz assim, eu fui açoitado várias vezes, severamente. Várias vezes. Ele menciona aqui no próprio texto, pelo menos 5 vezes em que ele foi chicoteado em praça pública. Amarraram ele num toco e deram 40 chicotadas com uma chibata que misturava metade pele de cabrito, metade pele de burro. Pele grossa. 3 tiras. 40 chibatadas menos uma, que era o padrão judaico de fazer o negócio. 5 vezes Paulo foi achibatado. Olha só o que o texto diz. Ele diz assim, olha, eu fui exposto à morte continuamente. Paulo foi picado de cobra, Paulo sofreu naufrágios, ficou no mar 24 horas por dia, ele vai descer 24 horas, ele vai descrever isso mais abaixo. Então o servo de Deus é uma pessoa que está acostumada a sofrer, a abdicar de si mesmo, abdicar da sua saúde, abdicar do seu tempo, abdicar do seu dinheiro, abdicar dos seus bens, abdicar de si mesmo, dos seus projetos de vida. Um servo de Deus é alguém que está disposto a sofrer pelo evangelho. E ele está se comparando com aqueles caras lá. Aí ele diz assim, ele diz, olha, 5 vezes recebi dos judeus 30 chicotadas e 9 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, e ele foi apedrejado quase até a morte. Você lembra disso aí? Chegam lá, botam ele para fora da cidade, metem pedra nele, chega um cara lá, põe o dedinho no pescoço, morreu. Morreu. Está morto. O pessoal vira as costas e entra na cidade. Ele não estava morto, ele estava vivo. Aí ele se levanta, se recupera, o que ele volta para fazer? Entra na cidade de novo e vai terminar a mensagem. Esse é Paulo. Aí ele está dizendo, olha, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia todo exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de lá para cá, minhas viagens não paravam. Você já teve que viajar muito? Você sabe que um dos salários que melhor paga no Brasil hoje é esse, né? Uma pessoa que põe no currículo assim, disponível para viajar. Eu tenho uma amiga que ela trabalha na Scania, ela ganha bem pra caramba, uma jovem, tem 25 anos. Ganha bem, mas ganha bem, ganha dinheiro, rios de dinheiro. Mas você nunca vê ela em casa, ela não tem casa. É de um hotel para o outro. Você vê ela está nos Estados Unidos, está na Alemanha, está no Japão, está não sei aonde, está não sei aonde. Você nunca vi ela com uma... Eu estou na minha casa, curtindo a minha casa. Não, sempre viajando. Isso é desgastante. Aí eu saio de férias 15 dias, já não aguento mais, eu quero minha casa. Pode estar no hotel 5 estrelas que tiver, eu quero voltar para minha casa. Agora você imagina você viver uma vida que não tem casa. Isso é a vida de Paulo, não tinha casa para voltar. Era uma viagem emendada na outra. Ele diz, olha, eu passei minha vida viajando, enfrentei perigos de inundações em rios, enfrentei assaltantes, enfrentei compatriotas judaicos que quiseram me matar. Tive perigo da parte dos gentios também, vivi perigos na cidade e em lugares ermos, vivi perigos na terra e no mar, vivi perigos de falsos irmãos, gente que se aproximava dele, dizia que era cristão, mas se aproximava dele para fazer alguma coisa, para matá-lo, ou para prendê-lo, ou para alguma coisa assim, gente falsa, não é? Então ele está dizendo, olha, eu vivi tudo isso, todo esse tipo de perigo. Aí ele diz no versículo 27, trabalhei arduamente, muitas vezes passei noites sem dormir, tive fome, tive sede, passei por momentos de jejuns duríssimos, suportei frio e até momentos em que eu não tinha roupa para colocar, nudez. Então ele começa a falar de todas as coisas externas que ele passou por causa do evangelho. E aí ele está dizendo o seguinte,
Isso é o que caracteriza um servo de Deus. Alguém que está disposto a passar por todo tipo de agrura, por todo tipo de perda, por todo tipo de violência. Alguém que está disposto a abrir mão de tudo, como nós cantamos aqui. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo te darei. Cantar é fácil, Paulo viveu. Quando eu leio esse texto, eu começo a me perguntar se eu sou crente. Porque o que Paulo está ensinando aqui, não é para os pastores, é para todos aqueles que querem dizer, eu sou um servo de Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui também serve para nós. Isso também se aplica a cada um de vocês, igreja de Jesus. E a pergunta que Paulo está levando para a igreja de Corinto e levando para aquela comunidade é: vocês são servos de Deus? E eu quero perguntar para você hoje à noite: você é um servo de Deus? Porque o que eu vejo é as pessoas se desgastando, cansadas, não porque estão servindo a Deus, mas porque estão servindo seus próprios interesses e umbigos. Eu encontro as pessoas: pastor, estou cansado, estou estressado. Por quê, irmão? Está servindo a Deus? Não, pastor, tem que pagar a prestação da casa, tenho que comprar um carro novo, quero uma casa na praia, estou planejando a próxima viagem de férias. As pessoas não são servas de Deus. As pessoas são servas de si mesmas. As pessoas são servas, escravas dos seus próprios interesses. E são devoradas, e são comidas, e são escravizadas, não por Deus, mas pelas suas empresas, pelos seus interesses, pelas suas dívidas. E até mesmo, por causa disso, pelos falsos profetas. Porque muitas vezes vão à igreja, não porque querem servir a Deus, mas porque querem que Deus as sirva. Vão à igreja não porque querem entregar tudo, mas querem dar uma de malandro em Deus. Querem dar 10 para pegar 100. Vão de golpista em cima de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é que se nós queremos dizer da nossa boca, servo de Deus, eu sou um servo de Deus. Se você como mulher quer dizer eu sou uma serva de Deus, se você como um homem quer dizer eu sou um servo de Deus, você tem que estar disposto a abrir mão de tudo. E fazer com que a sua vida inteira sirva a Deus. Quando você se levanta de manhã para ir para o seu trabalho, a sua mentalidade não é assim: vou lá ganhar mais dinheiro. Porque quem faz isso é o falso profeta. A preocupação dele é o dinheiro, é se alimentar, é ganhar, é usufruir. Não, um servo de Deus, ele levanta de manhã, ele diz assim: eu vou entrar naquela empresa e eu vou mostrar para as pessoas em cada atitude minha, na minha fala, no meu comportamento, na forma como eu trato as mulheres, na forma como eu trato os homens, na forma como eu trato os meus superiores e os meus subalternos. Eu vou ali, eu vou entrar ali, e as pessoas que conviverem comigo dentro daquela empresa, dentro do meu trabalho, saberão, conhecerão a Deus, porque verão Deus na minha vida. Eu vou entrar ali, porque ali dentro eu sei que não entra nenhum pastor para pregar. Ali dentro eu sei que não entra nenhum missionário para pregar, mas eu sou um servo de Deus, e eu vou entrar ali, e eu vou falar do amor de Deus para as pessoas. A minha motivação de acordar de manhã não é ganhar dinheiro, não é comprar um carro novo, uma casa nova, não é aumentar meus bens, as minhas riquezas, não é nem satisfazer o meu prazer com o trabalho que eu tenho. Quando eu acordo de manhã, eu sou um servo de Deus. Então eu entro ali como um servo de Deus,
para honrar a Deus, para glorificar a Deus. Os meus ganhos que eu tiro dali não são meus, são de Deus. E eu não estou falando dos 10%, ou dos 15%, ou dos quantos sei lá por cento que você quer ou não quer dar aqui. Eu estou falando de todo o dinheiro que você ganha. Porque tem pessoas que acham que vêm aqui, dão os 10%, dão os 15% e falam assim, já fiz a minha parte. Eu sou o servo de Deus. Não, mentira. Deus, o servo de Deus, ele usa os 100% como um servo de Deus, para servir a Deus. Ele não dá só os 10%, são 100% para servir a Deus. Cada centavo que ele ganha, cada centavo que ele gasta, ele tem a convicção, estou servindo a Deus. Um servo de Deus, quando ele se casa, ele não está no seu casamento porque a sua esposa faz as coisas para ele. Eu estou casado porque a minha esposa tem um corpo bonito. Eu estou casado porque ela é ativa sexualmente, me agrada isso. Eu estou casado porque ela lava minha roupa, porque ela limpa minha casa, porque ela faz as coisas por mim. Quem faz isso é um que está usando os outros. Eu estou casado com meu marido porque ele me sustenta, porque ele paga minha bolsa, paga meu sapato, me dá uma boa vida. Então eu estou casado interesseiramente. Eu estou casado para abusar do outro, para me beneficiar do outro. O servo de Deus não é assim. O servo de Deus, ele está casado para glorificar a Deus. E aí, como marido, ele se sacrifica pela sua esposa, como Cristo pela igreja. E aí, como esposa, ela é submissa ao seu marido como ao Senhor, porque ela é uma serva de Deus, porque ele é um servo de Deus. Quando eu vou criar os meus filhos, tem muito pai que cria o filho egoístamente, pensando no seu próprio futuro. Tem muito pai frustrado que não conseguiu fazer as coisas na vida, e aí projeta suas frustrações nos filhos. E aí querem transformar os filhos naquilo que eles mesmos não foram. Isso é egoísmo. Isso aí você está usando o seu filho. Tem muito pai que nessa perspectiva, e a gente vive num país que está lotado de pai assim, que bota o filho num clube de futebol, que paga uma fortuna para jogar um futebol, ou para ser um ator de televisão, ou para gravar um disco numa rádio, ou alguma coisa assim, querendo se usar do filho. Eu quero que meu filho fique rico, porque ele ficando rico, automaticamente eu garanto o meu futuro. Isso não é um servo de Deus. Um servo de Deus, ele cria o seu filho para a glória de Deus. Ele não está preocupado que o seu filho seja rico, famoso, estudado. Ele está preocupado que o seu filho seja um servo de Deus. Então ele vai dar exemplos de servo de Deus. Ele vai orar em casa, ele vai ler a Bíblia, ele vai se comportar, ele vai mostrar, ele vai falar o tempo todo. Filho, é assim que um servo de Deus faz. E o orgulho desse pai não vai ser se o filho é o cara CEO da empresa tal, ou se ele é o campeão mundial de futebol, ou se ele é o cara que tem 15 milhões de discos gravados. Ele não está preocupado com isso. Ele olha para o filho e ele diz assim: meu filho é um lixeiro, mas é um servo de Deus. Ele é uma pessoa simples, humilde, mas é um homem de Deus. É isso que agrada esse pai. Você percebe que a perspectiva de Paulo, trazendo uma perspectiva de servo de Deus, muda toda a nossa vida exterior. E eu estou disposto a passar qualquer tipo de coisa para me tornar, para viver como um servo de Deus. De novo pergunto: você é um servo de Deus? Seu trabalho, sua vida profissional serve a Deus? O dinheiro que você ganha serve a Deus? O seu carro serve a Deus? A sua casa serve a Deus? E tem mais uma coisa interessante aqui, é que o servo de Deus, ele faz isso o tempo todo. Porque tem pessoas que vêm na igreja e participam de um ministério na igreja e dão um dia da semana
Me desgastei, fizemos um trabalho lá com moradores de rua, estou arrebentado, cansado, sou um servo de Deus. Não. O servo de Deus, ele não faz isso só num dia da semana, no domingo. Não sei se você acompanhou as palavras que Paulo repete, mas ele fala continuamente, diariamente, o tempo todo, em tudo que eu faço, em todas as minhas atitudes. E não tem feriado, não tem fim de semana, não tem folga, não tem domingo. Eu sou um servo de Deus. É uma condição inerente. Tem a ver com ser, não fazer. E é muito importante isso. Como a igreja está cheia de gente interesseira, preocupada com o seu próprio umbigo, com as suas próprias necessidades, desgastadas porque correm atrás da sua própria vida e não estão nem aí para Deus. Tem alguns desses que frequentam uma comunidade e acham que no fato dele vir aqui no domingo à noite e passar 2 horas sentado ouvindo uma mensagem, é um grande sacrifício. Servir a Deus. Serviu a Deus nada. Interessante que Paulo ele fala que o servo de Deus, não só exteriormente, com as coisas que acontecem com ele, mas internamente ele também está preocupado com as coisas de Deus. Olha o que ele diz no final do texto. Ele diz assim, versículo 28. Além disso, todos os dias, diariamente, existe uma pressão interior. Tem algo que me oprime por dentro. Tem algo que me esmaga. Tem algo que me faz o tempo todo sofrer. É o que Paulo está dizendo. Ele diz assim, olha o que faz Paulo sofrer. Ele diz assim, a saber, a minha preocupação com as igrejas de Deus. Olha só, esse homem sofria. Esse homem via a situação da igreja de Deus, ele sofre. Ele diz lá, olha lá a sequência do texto 29. Tem alguém fraco que eu também não esteja fraco junto? Tem alguém que por algum motivo caiu da fé, tropeçou, se escandalizou, está ali fragilizado, que eu não tenha meu coração ardendo por dentro, pegando fogo por ele? Essa é uma outra característica do servo de Deus. O servo de Deus ama a igreja de Deus. O servo de Deus, ele pensa na igreja de Deus. O servo de Deus, ele olha para as pessoas e ele se condói delas. Ele vê alguém na igreja enfermo, ele ora durante a semana. Ele pega o telefone e ele liga. Você está bem? Eu posso te ajudar em alguma coisa? O servo de Deus, ele é assim. O pensamento dele está na igreja. O pensamento dele está nas pessoas. O pensamento do servo de Deus é aquela pessoa que vê alguém se desviando da fé, que vê alguém se escandalizando. Ele se preocupa, ele fala, deixa eu ir lá conversar com aquele irmão. Eu estou vendo que faz 3 semanas que ele não vem na igreja, deixa eu ir lá falar com ele. Deixa eu ver o que ele está sentindo, quais são os problemas dele. O servo de Deus, ele é assim. O servo de Deus, ele se sente oprimido, ele se sente obrigado, é algo interno que pulsa dentro do coração dele, a preocupação, o cuidado da igreja de Deus. Você percebe que não é só algo que é exterior, é algo que vem de dentro. Os servos de Deus amam a igreja. Tem pessoas que passam a semana que nem pensam na igreja. Não vai no grupo pequeno e não sente falta não. A novela da Record está de boa. Não vem no culto de oração e não é porque ora em casa não ora. Não vem na escola dominical e não é porque está estudando em casa a Bíblia. Não estuda. Não gosta. E quando tem que vir para o culto é aquela coisa assim,
Putz, tem que ir no culto. Quem é assim, não é servo de Deus. O servo de Deus ama as coisas de Deus, ama a igreja. Ele se condói pela igreja, ele toma a causa da igreja como causa dele. Tem gente que vem na igreja e não sabe o que acontece na igreja. Não sabe quantos ministérios tem, não sabe para o que os ministérios servem. Ele só vem no culto de domingo à noite como um assistente de um espetáculo. Ele entra, assiste o show e vai embora. Ele não se envolve. Ele não se envolve com as pessoas. Ele não se envolve com as necessidades da igreja. Ele não sabe, ele não quer saber. Assim, vai ter um culto que nós vamos falar sobre os ministérios da igreja, quantos ministérios tem, quais as necessidades de cada ministério, para que você possa ajudar. Ele não vai. Ele não lê o boletim. Ele não entra no site da igreja. Ele não está preocupado. Com quem que ele está preocupado? Com ele mesmo. No trabalho ele não falta. Hora extra ele tira todos. Cursos oferecidos ele faz todos. É do interesse dele? É para ganhar mais? É para crescer mais? É para ser mais importante? É para mim? Eu quero. Agora é para Deus? É para a igreja? Ah, não. Não vou não. Não tenho tempo. E não é que assim, não dá o primeiro para Deus. Não dá nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Na lista de prioridades dessa pessoa, Deus é o último. O dinheiro é o que sobra. O tempo é o que sobra. A energia física é o que sobra. O interesse é o último. Deus está lá assim, prioridades da semana, trabalho. Segunda prioridade da semana, sexo. Terceira prioridade da semana, diversão, lazer, cinema, teatro, cultura, filme, parque, passeio, praia. Prioridades financeiras, casa, carro, sapato, tênis, bolsa, relógio, tem todas as prioridades. E Deus? Ah, é verdade, tem Deus. É assim ou não é? E tem pessoas que são assim, e ainda querem dizer que são servos de Deus. E aí, para terminar esse pacote todo da descrição que Paulo faz dos servos de Deus, ele diz assim: se devo me orgulhar, que seja mostrando as minhas fraquezas. É interessante que Paulo, ele foi o principal dos apóstolos. Ele poderia ter dito aqui que ele foi o maior fundador de igrejas do começo da igreja, de fato foi. Ele poderia ter dito aqui que ele é escritor inspirado por Deus de 60% do Novo Testamento, e de fato foi. Ele poderia ter dito aqui que ele é o escritor do maior compêndio de teologia da história, o livro de Romanos, e de fato foi. Ele poderia ter dito aqui todos os milagres que ele fez. Ele poderia ter dito: eu sou um servo de Deus, porque aonde eu passo as pessoas são curadas. E de fato era assim. Mas quando Paulo começa a dizer como é que eu vou descrever um servo de Deus, ele não está preocupado com o número, ele não está preocupado com quantas igrejas ele fundou, com quantos milagres ele fez, ele está preocupado em diminuir. Ele diz que se tem alguma coisa para eu me orgulhar, que seja naquilo que eu sou mais fraco. Esse é o servo de Deus. E ele termina dizendo: o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo sobre essas coisas. E ele termina com um exemplo dizendo: quando eu estive em Damasco, um governador nomeado pelo rei Aretas mandou que vigiassem a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha eu fui baixado numa cesta e escapei da mão dele. E aí Paulo cita esse último exemplo, que foi a primeira vergonha da vida de Paulo. Não sei se você lembra, Paulo estava a caminho de Damasco para matar judeus. Lembra disso? Ele se converte ali no caminho de Damasco,
Jesus aparece para ele, ele fica cego. E aí Jesus fala: você vai ficar em Damasco até que eu envie alguém para abrir os seus olhos. E aí você vai começar a pregar o evangelho. E aí vai Pedro e outras pessoas, Simeão ora por ele, os olhos dele são abertos, e ele volta a ver e ele começa a pregar o evangelho em Damasco. E logo no primeiro dia, Paulo, recém-convertido, novo cristão, tinha acabado de conhecer a fé cristã. Primeira mensagem de Paulo, o governador interino lá de Damasco fala: pega esse cara e manda matar. E a vergonha de Paulo, descido por um cesto, fugindo de Damasco. E aí Paulo lembra: olha, isso faz parte da minha vida desde o dia em que eu conheci Jesus. Eu sou um servo de Deus, não é de agora não. Eu sou um servo de Deus desde aquele dia, daquele primeiro dia lá em Damasco, quando eu conhecia Jesus. Ali eu comecei a abrir mão da minha vida. Ali eu fui descido por aquele cesto. Ali começou a minha vergonha. O meu ministério não começou com uma ascensão, mas começou com um descer de um cesto. E assim eu continuo até hoje, descendo, diminuindo. E aí Paulo aqui, ele termina com qualquer argumento de qualquer pessoa que queira dizer: não, Paulo não é um servo de Deus. E aqui ele diz para os coríntios: agora escolham, que são vocês, porque eu sei quem eu sou, servo de Deus. E agora eu quero dizer isso para você também. Será que hoje você pode dizer na sua vida: sou um servo de Deus? Será que você tem sofrido perdas por ser um servo de Deus? Será que você tem trabalhado arduamente, incansavelmente, por ser um servo de Deus? Será que dentro do seu coração você sente esse mesmo pesar de olhar para a igreja, de ver as necessidades da igreja, se preocupar com as pessoas, e se envolver, e ajudar, e contribuir? Esse é um servo de Deus. Não sei, querido, mas quando eu leio esse texto, eu particularmente tenho medo de dizer: sou um servo de Deus. Eu não sei se sou. Mas eu queria também te chamar a pensar sobre isso. E se você e eu, se nós não somos ainda uns servos de Deus, que hoje possa ser o início. Que hoje possa ser uma decisão para isso. De nos tornarmos, como Paulo, servos do Senhor.